nós é uma honra tê-lo aqui no nosso espaço, no nosso humilde espaço, como vê, é um espaço muito pequeno, cujo objetivo é partilhar informações com os funcionários da organização, mas também estamos abertos para parceiros e pessoas que eventualmente queiram estar nesse espaço para trocar impressões, discutir ideias de uma forma aberta, sem muitos formalismos. E nos últimos tempos agora temos a nossa plataforma do Facebook também, uma forma de ter pessoas que já por várias vezes reclamaram que gostam de acompanhar o espaço, mas não conseguem estar aqui devido à hora e à sexta-feira. Nós compreendemos, então demos essa possibilidade das pessoas poderem interagir também conosco através dessas plataformas digitais. E também quero agradecer a todos que se juntam pela primeira vez com nós aqui, sejam todos bem-vindos. E hoje temos como tema os desafios do ordenamento da hora costeira e do espaço marinho. A eleição deste tema é resultado do tema deste mês. Como vocês sabem, por cada mês o nosso espaço de debate tem estado a discutir e a debater sobre um tema específico. E para o mês de novembro, o nosso debate vai centrar-se nas questões ambientais, nas questões da adaptação e alterações climáticas. Então tem um foco para todo esse mês. Já temos algumas pessoas para as próximas semanas confirmadas. Temos aqui a senhora também, Catarina Dias, ela é a coordenadora do projeto da corrente da Bacia de Benguela, e que provavelmente vai estar connosco para a próxima semana, e as outras semanas temos outros convidados. Portanto, convidamos a todos para, de acordo com as vossas agendas, se juntarem a nós nos próximos debates. Vou passar então a apresentar o nosso preletor. Como disse, é o Sr. Vladimir Russo, é mestre em Educação Ambiental e tem uma vasta experiência na área do jornalismo ambiental, consultor ambiental e em Educação Ambiental, e atualmente está a acumular as funções de diretor técnico na empresa de consultoria ambiental e educação ambiental, holístico, e de diretor executivo da ONG Fundação Kissam. Portanto, quando nós convidamos o senhor para esta preleção de hoje, lançamos o desafio ao senhor, porque temos essa flexibilidade do espaço também a abordar assuntos que os nossos preletores acham importantes e que podem partilhar conosco. E os principais pontos que o Sr. Vladimir partilhou conosco do que seria a sua abordagem no dia de hoje era basicamente olhar para os desafios existentes do ponto de vista legislativo e a prática do ordenamento da orla costeira do espaço marinho em Angola. E ia fazer, obviamente, ia focar-se, ia ter uma incidência nas cidades costeiras e ver qual é o impacto que isto tem nas populações que vivem ao redor das zonas costeiras. Sem mais delongas, então, eu vou deixar a palavra ao Sr. Vladimir, só para explicar que em termos de metodologia, nós temos um primeiro momento que o preletor fala com mais ou menos 30 a 40 minutos, e depois temos o espaço de interação para perguntas ou comentários e mesmo contribuições. Então, seja bem-vindo mais uma vez, o espaço é para você. Ok, eu é que agradeço o convite. A disponibilidade de vocês estarem aqui numa sexta-feira à tarde para falarmos do ambiente, neste caso do ordenamento do espaço marinho e costeiro. É um tema sobre o qual eu me tenho apaixonado nos últimos anos, porque noto eu e muitas pessoas que de facto é algo que está meio esquecido, mas também nós temos uma herança de um desordenamento do território da parte terrestre que nos obriga a pensar melhor como é que vamos ordenar a parte costeira e a parte marinha. É um tema com o qual tenho estado também a trabalhar em várias atividades e que acho que é importante a gente planificar isso. Portanto, um dos aspectos relevantes deste tipo de debate, tanto do ponto de vista da ação prática em si, mas também do ponto de vista da legislação, é o conceito de orla costeira.
conceito de orla costeira varia de acordo com a literatura, varia de acordo com o tipo de país. Claro, tem que ser um país banhado por um oceano, mas estivemos a falar de uma ilha mais pequena, chamados pequenos estados insulares, pode haver uma alteração do ponto de vista do conceito, né? O que eu trago aqui é um conceito que está plasmado na nossa legislação, com este que nós temos estado a trabalhar, que tem a ver com a divisão de uma componente terrestre e outra marítima, sendo que a terrestre não possui uma largura maior de 500 metros, contados a partir do limite da margem das águas, nesse caso entenda-se águas do mar, portanto 500 metros para a costa, e a faixa marítima com um limite batimétrico dos 30 metros, contados também a partir do zero hidrográfico. Portanto, claro que dependendo de onde nos posicionamos a nível da nossa costa, pode significar 10 metros ou significar 100 metros, okay? Portanto, que é de acordo com a batimetria que temos. Há outros documentos nacionais que têm sido elaborados e que não fogem muito, uns não usam a linha batimétrica, usam uma medida que são os 100 metros para a costa. Nós temos, por exemplo, uma proposta do Plano de Ordenamento da Orla Costeira, o Plano Nacional de Ordenamento da Orla Costeira, que fez um levantamento e considerou a faixa terrestre de 10 km, que eu acho que é um exagero, de facto 10 km, particularmente em Luanda, nós já quase estamos a sair de Luanda, né? Mas, então é importante este conceito, e quando se trabalhar com a parte legislativa, tanto com a parte prática, perceber de facto o que é que nós estamos a usar, e é este o conceito que vamos utilizar como baliza para a parte costeira. Então, lembra que nós estamos aqui a falar do espaço marinho e do espaço costeiro. O espaço marinho vai até as 200 milhas náuticas, que é a zona económica exclusiva, que está dividido em plataforma continental, mar territorial, etc. Portanto, mas este será o conceito que vamos utilizar para entrarmos nesta apresentação. Depois, outro aspecto importante é nós tentamos perceber um pouco a nossa costeira, a nossa zona costeira e a zona marinha, né? Temos uma zona económica exclusiva bastante grande, cerca de 518 mil quilómetros quadrados. Vocês certamente se lembram a dimensão da Angola, né? 1.246.700 quilómetros quadrados, mas muito pouca gente sabe esta, né? Okay? Portanto, é 40% do território nacional nós temos-lo em termos de mar. Okay? E quando falamos do ambiente do espaço marinho, é dessa dimensão que estamos a falar. Uma linha de costa de 1650, vocês em alguma literatura vão ver 1600, depende de qual é o método utilizado para fazer a medição. 7 províncias, todas elas com uma pendência muito forte para a parte do mar, dependem muito dos recursos do mar, particularmente do ponto de vista de recursos pescatórios, algumas mais do ponto de vista do petróleo, outras com uma ênfase maior no turismo. Enfim, existem uma variedade muito grande, e nessas 7 províncias nós temos consideradas 8 grandes cidades. Se vocês olhar para os resultados do censo, grandes cidades do ponto de vista particularmente da população, mas também do seu desenvolvimento e do seu potencial crescimento, okay? Começando por Cabinda por razões óbvias, uma província desligada do resto da Angola, com uma cidade importante. O Soio também com um crescimento extremamente relevante, muito dependente da indústria petrolífera. Luanda, dispensa comentários. Depois, conforme vamos seguindo para sul, o Sumbe, Portambuim está a escalar, mas ainda está longe de ser considerado uma grande cidade. Lobito Bengala, Namibe e Tomba, que está um bocadinho mais desenvolvido, digamos assim, que o Sumbe, que o Portambuim, perdão, mas que de facto tem também um potencial bastante grande. Nós temos 60% da população nacional a viver nos principais, na zona costeira. A decisão, os centros de decisão estão na zona costeira. Todas as capitais de província, com exceção da capital do Zaire, que é em Banza Congo, estão ao longo da costa, mas quando se fala no Zaire,
é soio. Okay? Portanto, há uma ligação direta com o mar, não só pela produção de petróleo, mas navegação, etc. Portanto, toda a tomada de decisão está a nível da costa. Portanto, já havia no passado propostas para que a capital do Porto Amoim não fosse, do Panda Sul não fosse Sumbo, fosse mais para o interior, mas de facto, por várias razões, porque de facto liga, o Kwanza Sul liga o país, mas de facto o poder e a parte costeira têm um valor muito importante. Depois tem elementos geomorfológicos extremamente importantes a nível do nosso litoral, as ilhas, particularmente a ilha de Luanda e a ilha do Sul, as baías abrigadas que nós temos, a Baía dos Tigres importante, vocês não sei se têm acompanhado, mas já há uns anos que nós tínhamos uma península, uma península na Baía dos Tigres e que se separou, portanto nós também temos de facto uma pequena ilha, fruto da fraca deposição de sedimentos, praias, dunas costeiras, particularmente a nível da província do Namibe, com uma zona costeira bastante grande, que faz parte do Parque Nacional do Iona, zonas de mangais, que começam em Cabinda e, digamos que o ponto mais a sul da existência de mangais será o Longa, mas importantes habitats com manchas de mangais muito importantes em Cabinda, no Soio também. Portanto, então temos uma diversidade muito grande de aspectos ambientais, da fauna, e aspectos geomorfológicos da própria delimitação da costa. E com isso vem uma série de habitats extremamente importantes para a nidificação de espécies, para a reprodução, para o desenvolvimento, o crescimento, enfim, muito importantes do ponto de vista económico, porque de facto se nós queremos ter um país a capturar peixe, é preciso que o peixe nasça, desenvolva. Se não tivermos essas áreas de crescimento e desenvolvimento, vamos ter uma ruptura de estoques, o que já é visível, já há relatórios que mostram essa ruptura de estoques, muito por culpa de redes que são postas nesses locais, a pesca banda a banda, etc. Importantes do ponto de vista turístico e importantes do ponto de vista ecológico. Contemplam um conjunto de potencialidades turísticas. Okay? O Cabo Ledo, que foi transformado há uns anos em polo de desenvolvimento turístico, okay? O do Sul, toda a gente conhece o Sul, Lubito e Benguela, Baía Azul, Baía Farta, Caota, Cautinha, toda aquela envolvente, e também a província do Namibe. O Estado geral, portanto, isto é a potencialidade, o que é que nós temos sem analisar o Estado. Né? Uma coisa é qual é o potencial, qual é a descrição, a caracterização que a gente pode fazer muito sumária da costa, mas o Estado geral. O mar é considerado um ecossistema vulnerável e frágil, cada vez mais, os resíduos são para lá depositados, existe pesca que não é controlada, existem algumas atividades ilegais, e é um ambiente muito fragilizado, porque não há a mesma fiscalização que existe em terra, não é tão visível, nós não vemos os problemas de forma tão direta como sentimos na terra. Há cada vez mais conflitos de usos, de atividades, os tipos de atividades que são desenvolvidas, e entre os usos e os usuários, okay? Aqueles que usam e o tipo de uso que é feito a nível do nosso mar e da nossa zona costeira. Há uma série de atividades importantes para este novo conceito, novo, entre aspas, mas mais retocado agora da economia azul, e é, de facto, a zona que se vai sentir, onde se vão sentir mais impactos das alterações climáticas. Há um conjunto de medidas setoriais que têm sido desenvolvidas para tentar proteger o mar e a zona costeira, mas são setoriais, não há um plano abrangente, não há um plano que diga esse é o nosso pensamento para o mar, esse é um pensamento para a orla costeira. Existiram muitas iniciativas, nota-se agora uma maior preocupação por parte do governo ao expandir-se o mandato do Ministério das Pescas para incluir a questão do mar, dá uma orientação precisa de que há um desejo grande de se poder orientar o mar, e neste momento o Ministério das Pescas e do Mar está a tratar da elaboração da estratégia do mar. E se formos ver no Plano de Desenvolvimento Nacional do PDN 2018-2022, o ordenamento do espaço marinho já é mais proeminente, no passado não se falava.
Mas, claro, de qualquer forma, nós não temos os planos de ordenamento do espaço marinho, nem os planos de ordenamento da orla costeira. Okay? Podemos depois falar um bocadinho do que é que houve no passado, mas neste momento não existe. E a ausência dos planos de ordenamento do espaço marinho, onde se incluem as áreas marinhas protegidas, que é um trabalho a ser feito tanto pelo Ministério do Ambiente como pelo Ministério das Pescas, e a ausência dos planos de ordenamento da orla costeira podem resultar, de facto, em atividades que se sobrepõem, causando conflito. Okay? Por exemplo, pescas com exploração de petróleos, atividade portuária com navegação, enfim, extração de areias com atividade turística, dragagem com áreas marinhas protegidas. São atividades que, se sobrepusermos, vai haver conflito. Não é? E com o ambiente marinho, com o ambiente costeiro, mas também entre os diferentes usuários. Portanto, existem várias atividades, numa caracterização que foi feita por parte de um projeto onde estão incluídos o Ministério das Pescas e do Mar, o Ambiente, o Petróleo, os Transportes e uma série de outras instituições. Foi feito um levantamento sobre quais são as atividades que ocorrem a nível da costa, quanto à pesca, okay, como atividade importante, tanto artesanal, semi-industrial e industrial, tanto, se bem que a artesanal é que ocorre logo ali no limite da zona da orla costeira, já a semi-industrial é depois das 6 ou das 8 ou das 12 milhas náuticas, dependendo do tipo de arte de pescas e do tipo de pescado. A conservação ambiental, portanto, apesar de nós não termos nenhuma área protegida marinha, temos áreas que são contíguas ao mar, o Parque do Iona, o Parque da Kisama, a reserva dos pássaros, atividades de exploração de petróleo e gás, mais concentradas a nível da província de Cabinda e do Zaire e um pouco a nível do Bengo, mas com uma tendência de se expandir para o resto do sul da Angola, centro e sul, as bacias do Kwanza e as bacias do Namibe. Atividades militares de defesa existem, desenvolvimento de infraestruturas ao longo da costa para vários fins, navegação comercial e cada vez mais navegação de transportes, com esse advento dos catamarãs, que estão a funcionar ainda provisoriamente a nível de Luanda, mas se vão estender para ligar, por exemplo, o Soio com Luanda, o Soio com Cabinda. Portanto, vai haver maior navegação, transporte de passageiros na nossa costa. Telecomunicações, temos 2 cabos submarinos, um que liga à Europa e outro que liga ao Brasil. Portanto, importante infraestrutura de telecomunicações, a funcionar muito melhor que o Angosat. O turismo, o lazer e desportos náuticos, portanto, há cada vez mais uma tendência de desenvolvimento do turismo e, se vocês olharem para o plano diretor do turismo, um dos principais pilares do turismo em Angola é o turismo mar e sol, ok? Portanto, o mar tem que ser a nível da zona costeira. Desportos náuticos, já vai havendo alguns campeonatos, já organizamos 2 ou 3 campeonatos de surf na Praia dos Surfistas no Cabo Lego. Enfim, vocês veem ao longo da costa, particularmente no sul, Luanda, um pouco também em Benguela, algumas atividades de desportos náuticos, inclusive campeonatos de pesca igualmente. Atividades extrativas, okay? Aqui particularmente as areias, apesar de as atividades estar proibidas há algum tempo, a extração de areias para a construção a nível das praias, mas vão ocorrendo, dragagem para manutenção dos canais de entrada dos portos, mas também para diferentes atividades, como por exemplo colocação de areia nas praias e aterros, a criação de diversos aterros, e um pouco além de desaparecimento também a atividade salineira que se digamos, limita neste momento um pouco a província de Kwanza Sul, a província de Benguela, no Namibe, particularmente no Tongua, e um pouco aqui na área dos Vamiros, mas que é uma atividade que está em regressão. Mas, de facto, só por esta listagem, sem entrar em muitos detalhes, vemos que de facto acontece muita coisa a nível da orla costeira e a nível do mar. Okay? E isso resulta em pressões. Portanto, o desenvolvimento da atividade resulta em pressão. Qualquer ação resulta numa reação, mas essa era outra lei, não é que aqui se discute. Qualquer pressão, qualquer ação que a gente desenvolva resulta numa pressão. E quais têm sido as principais pressões? Forte expansão urbana e desenvolvimento costeiro, as populações a virem para a costa,
é um problema, a costa não está preparada, o desenvolvimento costeiro, o desenvolvimento urbano faz com que resíduos sejam depositados a nível dos rios, das valas de drenagem que vão parar ao mar. Há cada vez mais pressão em termos de infraestrutura a serem desenvolvidas na costa. Nos últimos 2 ou 3 meses tem havido uma discussão muito forte sobre onde fazer o desembarque do pescado em Luanda. Não há espaço. Okay? A cidade foi construída de forma, foi sendo construída de forma desordenada, sem regras, e acontece que os poucos sítios onde se poderia fazer a descarga do pescado estão condicionados, não se podem expandir. Há limitações em termos do tipo de embarcações. Estão a ser passados agora para o porto pesqueiro, que também tem algumas dificuldades. Acrescem os custos, porque para um pescador artesanal ir depositar o peixe que ele deixava na praia da Mabunda, ir ao porto pesqueiro, é mais combustível, é os locais de atracamento, enfim. Há um crescimento muito grande da costa e, como não foi planificado, há determinadas infraestruturas que não se podem instalar. Né? E temos exemplos na parte terrestre, não vamos aqui falar, que também estão preocupantes. O aumento da densidade populacional, mais de 50% ao nível do litoral. A pesca artesanal, porque se há essa pressão, se há mais pessoas que dependem da pesca, há mais pesca, e se não há peixe suficiente ou se há necessidade de se pescar mais, faz-se recurso a pescas, a métodos e artes de pesca ilegais, como é o caso do banda-banda, que é aquela arte de cerco, que se põe a rede no mar e se traz tudo para a terra, com uma malhagem fina, portanto apanha todo o peixe, mesmo o peixe que está em desenvolvimento. Extração de petróleo e gás e atividades associadas, portanto aqui tem a atividade de extração no mar e depois as atividades associadas em terra, e que muitas delas estão mesmo junto àquela faixa dos 100 metros ou dos 500 metros, por exemplo, Angola LNG, a refinaria de Luanda, a proposta da refinaria do Lubito, uma série de tanques de combustível da Sonangola, ao nível da zona costeira, do Porto Anguim, por exemplo. Enfim, há um conjunto de atividades associadas à extração de petróleo. A pesca industrial e semi-industrial com capturas de acessórios, okay? Portanto, ilegal. Nós temos visto também nos últimos tempos, ou nós não sabíamos porque não havia meios para saber, ou as coisas descontrolaram-se, ainda não decidi qual será a resposta, mas de facto a atividade pesqueira ilegal aumentou de uma forma assustadora. Qualquer pessoa que faça um sobrevoo à nossa costa vê a quantidade de navios a pescarem à noite com pesca de arrasto, muito preocupante. Navios e transportes comerciais, apesar de ter havido uma redução em termos da cabotagem, porque com a crise, nós, não sei se vocês lembram, há uns 7 ou 8 anos, tirar as coisas do porto de Luanda em novembro, dezembro, janeiro era uma complicação. Okay? E falava-se em expandir-se o porto do Namibe, porque o Lubito não tem muito espaço mais para expandir. Fala-se da construção de um porto de águas profundas na Barra do Gande. Enfim, há um conjunto de atividades que, apesar de se ter diminuído em termos de volume do tráfego, mas continuam a ser importantes ações e causarem uma pressão muito grande sobre o meio, sobre a costa. O Porto do Caio, em Cabinda, a expansão dos terminais marítimos em Cabinda, no Soio, em Luanda, etc. E também uma atividade turística que está em fase de crescimento, não só com essa criação dos polos, mas o próprio setor privado que se vai desenvolvendo. Ok? Próximo. Portanto, é claro que essas atividades vão, se não forem feitas de forma ordenada, há propensão para haver conflitos. Portanto, os conflitos são regulares, às vezes são conflitos entre os usuários, outras vezes é conflito, como diz, entre o usuário e o meio, e resulta em muitas perdas económicas e, felizmente, ainda não está contabilizada perdas de vida, mas vocês têm ouvido os nossos pescadores de pesca artesanal que vão para o Gabão, okay? Ou porque as embarcações não estão devidamente adequadas, ou porque não há peixe junto à costa e eles afastam-se, e depois há um problema e não têm como ser socorridos, portanto há um conjunto de problemas. Portanto, isto, digamos que é um retrato geral da nossa costa e do nosso espaço marinho. Se olharmos para a legislação, a gestão do espaço marinho é regulada por uma convenção internacional, que é a Convenção do Direito do Mar, do qual Angola já é parte
há algum tempo. Não há uma convenção específica para a orla costeira, okay? Mas sim mais para o mar, onde estão definidas regras do direito internacional que são aplicáveis a todos os países, como a zona económica exclusiva, das 200 milhas náuticas. Vocês sabem que Angola quer expandir a sua zona económica exclusiva. Não temos conflitos com o Congo Democrático por causa da Cabinda, daquele enclave. Mas se vocês forem ler a história, vão ver que aquilo foi uma negociação. Angola continuava a ter Cabinda, mas os portugueses negociaram para lhes dar um bocado de espaço aí, ganharam um bocado de espaço no Chico e agora eles querem aquele espaço. Mas isso é contra o Esporte do Rosário. E a ausência desses planos, de facto, resulta em conflitos. Este conflito tem um impacto prejudicial do ponto de vista económico, do ponto de vista do desenvolvimento, e a questão de, sem esse ordenamento adequado, a gestão dos recursos é complicada. Portanto, quem é que se vai priorizar? Okay? O que é que se deve desenvolver? Ouviram aquele caso do ginásio que estava a ser construído em Benguela. Okay? A Catarina estava a falar um bocadinho de outras atividades que estão a ser desenvolvidas e que estão todas licenciadas, têm licença de construção, têm uma série de licenças em zonas onde não deviam ser licenciados. Onde é que está a faltar? É a ausência de regulamentos, a ausência de leis, a ausência de planos municipais, porque nós às vezes temos aqueles planos nacionais, mas que não se traduzem convenientemente a nível do município e discutimos muita coisa em Luanda. E vocês vão, a nível das províncias, vão falar com os administradores e veem que há grandes dificuldades. De facto, tem estado a melhorar. Okay? Já temos pessoas de ensino superior. Eu não acredito que se possa administrar um município sem ter o mínimo de formação, mas já tivemos no passado pessoas sem formação a gerir isso, né? Aliás, tivemos, vou melhor não falar, estão a filmar, né? alguém que se perdeu nos papéis a ler o discurso, portanto não é só uma questão de formação, é uma questão de subordinamento do espaço marinho, como ordenar, que prioridades, como fazer, quando fazer. Não? Em relação à orla costeira deficiente, nós tivemos um decreto em 2001, um decreto sobre ordenamento, os planos de ordenamento da orla costeira, mas que foi depois, alguns anos depois, de 2011, revogado. Houve essa iniciativa de fazer o Plano Nacional de Ordenamento da Orla Costeira, que aqui está como parte da legislação, porque foi feito de facto bastante trabalho, mas não existe, não está aprovado. Portanto, é de facto bastante deficiente. Né? Mas temos algumas leis que ajudam a balizar, a dar alguns instrumentos, a lei de base do ambiente, a lei dos recursos biológicos aquáticos, focado mais na parte das pescas em si, do estoque pesqueiro, e da necessidade de proteger o habitat das espécies, para que essas espécies possam reproduzir, mas não tão focado no ambiente marinho e na zona costeira. A lei de terras, mas que tem um limite tem uma incidência bastante grande na parte terrestre, apesar de apresentar algumas orientações específicas para a proteção da zona costeira, mas muito tenues. Uma lei mais recente, ou duas leis mais recentes, a lei dos espaços marítimos, mas mais preocupadas com a questão da navegação, segurança, cabotagem, do ponto de vista marinho, e essa é uma das discussões, qual é a diferença entre marítimo e marinho, podemos falar um bocadinho sobre isso depois. A lei da marinha mercante, portos e atividades conexas, porque o ordenamento da orla costeira, no passado havia esse documento do decreto de 2001, que fazia o ordenamento da orla costeira fora das áreas de jurisdição dos portos. Os portos têm a sua própria área de jurisdição e esta lei vem reforçar isso. Depois temos a LOTO, a Lei do Ordenamento do Território e Urbanismo, mais uma vez muito terrestre, o REGEU, né, o Regulamento Geral dos Planos Territoriais, Urbanísticos e Rurais, mais uma vez a parte urbana e a parte rural, mas pouco sobre o mar. Este decreto que regula a elaboração e a aprovação dos planos da orla costeira, que depois foi revogado, e o PNOC, o Plano Nacional de Ordenamento da Orla Costeira, que foi, como disse, elaborado entre 2006 e 2010, mas que nunca chegou a ser aprovado. Tem elementos importantes, tem orientações importantes, tem algumas coisas que são conflituantes, ou na altura eram conflituantes entre o que o PNOC previa e que os governos das províncias
propunha, e vai ser interessante ver a partir de 2020 como é que isso vai funcionar, porque passamos a ter autarquias, as autarquias vão descentralizar o poder e vão começar a tomar as suas decisões. Então, em vez de ser Luanda a definir um plano de ordenamento da orla costeira que vai de Cabinda ao Cunene, entenda, se for do rio Cunene, vai começar a haver planos de ordenamento da orla costeira dos municípios, das autarquias. Okay? E aí cada um vai definir melhor. Claro que aqueles planos macros, onde é que vão os portos, onde é que vão as bases de apoio à atividade petrolífera, são planos mais nacionais, mas há atividades específicas, por exemplo, quem vai ordenar o calçadão, quem vai fazer, há projetos de calçadão de marginal no Sumbe, no Porto Ambuim, no Namibe, enfim, são coisas mais a nível provincial. E depois temos, recentemente, o PDGML, o Plano Diretor-Geral Metropolitano de Luanda, que foi aprovado, mas é um plano muito macro. Okay? É preciso então agora entrar para os planos municipais, apesar de definir algumas orientações, ainda é muito lá em cima e não traduz aquilo que é necessário fazer para a proteção da orla costeira e do espaço marinho. Okay? E, portanto, se nós estamos a falar do ordenamento do espaço marinho e da orla costeira, temos que olhar para quais são aqueles principais objetivos. O que é que a gente pretende? Se nós precisamos fazer um plano de ordenamento da orla costeira, o que é que nós gostaríamos de ordenar e o que é que gostaríamos que acontecesse? Okay? Mapear o impacto espacial. Okay? Pronto, o que é que está acontecendo naquele espaço, naquele território no mar? Okay? Os processos ecológicos, as atividades humanas, as ligações com as comunidades. Como é que funciona? Portanto, é mapear esse impacto espacial, mapear, claro, os usos, né? Deve saber que usos é que estão a ser feitos, definir uma matriz de compatibilidades, que atividades são compatíveis umas com as outras. O turismo de mar e praia com as atividades desportivas náuticas é possível. Então aqui temos uma compatibilidade, definir isso. Analisar quais são esses potenciais conflitos e compatibilidades. Muito importante entre os diferentes usuários, porque às vezes é um usuário com o outro, e entre os usuários e o ambiente. Portanto, há atividades que o usuário quer fazer, mas que o ambiente não lhe permita. Né? Vamos imaginar, nós queremos fazer projetos de maricultura. Se eu quero pôr uma atividade de maricultura num determinado sítio, eu não vou poder fazer desportos náuticos motorizados nesse sítio. Okay? Portanto, então há aqui é preciso mapear isso. Identificar quais são os benefícios económicos e ambientais. As coisas giram muito à volta dos benefícios económicos, dos recursos, mas há uma tendência muito forte da proteção ambiental. Então, ver quais são os benefícios e quando se definir os planos de ordenamento da orla costeira e os planos de ordenamento do espaço marinho, é preciso olhar para esses benefícios. Desenvolver cenários, okay? A gente não dizer, olha, este é o único caminho, quais são os caminhos, quais são as alternativas. Esta é uma metodologia muito utilizada para vários aspectos. Definir vários cenários e decidir quais cenários é que deverão ser aprovados, regulamentar os usos e as atividades e orientar o desenvolvimento e estabelecer regras e compromissos. Não é preciso pôr regras. O que é que pode ser feito, o que é que não pode ser feito, quais são os compromissos. Eu estava a acompanhar, ao fim de semana passado, está agora a acontecer uma discussão pública sobre o plano de ordenamento da orla costeira de uma zona de Portugal de cerca de 140 km entre uma localidade que é Espinho e a outra que é Caminha. E, portanto, o governo quer ordenar. Só que, e eles têm lá, inclusive os planos de praia. As praias têm o seu plano de ordenamento da orla costeira, mas de uma praia. E uma das recomendações que está a ser feita vai resultar, se de facto for aprovada, que vai agora à consulta pública, resultar na destruição de casas. Há um edifício que custou 7 milhões e meio de euros, que eles chamam de edifício transparente, que também, de acordo com quem fez o plano, não se coaduna com o plano. Portanto, é preciso serem feitas muitas alterações. Nós aqui estamos numa situação um pouco inversa, pelo menos fora de Luanda. Ainda podemos ordenar antes de ter de partir. Okay? Ali já é um outro problema. Então, esta questão de estabelecer regras e compromissos, e o compromisso vai ser: eu aqui não posso, mas vou ter que ceder ali, é preciso que sejam estabelecidas, e isso vai nos ajudar nesta questão do estabelecimento dos planos. Okay? Próximo. Pronto, quais são os principais desafios que nós temos para implementar esta questão dos ordenamentos da orla costeira e do espaço marinho? Okay? É preciso
reverter a questão da legislação. Sabemos que neste momento a LOT, a Lei de Ordenamento do Território e do Urbanismo, está a ser revista e, portanto, têm sido mandados vários recados no sentido de contribuições, no sentido de que o ordenamento do espaço marinho seja incluída, haja uma secção, um capítulo sobre o ordenamento do espaço marinho e a componente da orla costeira seja também salvaguardada, mas claro que vai ter que dar lugar a uma nova lei mais tarde. A inexistência de linhas de orientação, portanto, nós não temos legislação, deveríamos ter setorialmente linhas de orientação. Eu sei, por exemplo, que o Ministério do Ambiente tem para determinadas atividades, tem termos de referência para estudos de impacto ambiental e alguns termos de referência são para projetos petrolíferos que ocorram no mar, okay? Mas nós não temos, como aqui é dito, por exemplo, em relação a projetos de dragagem. Okay? Como é que é feita a dragagem? O que é permitido fazer? Até que profundidades é que estudos é que são feitos para definir onde é que se vai dragar, como é que se vai dragar, a criação da proteção costeira, como é que é feito? De quanto em quanto tempo é que é feito? Onde é que é criado o material dragado? Né? Não temos essa informação. Tivemos, por exemplo, casos de material dragado, não material dragado, material, resíduos de construção do antigo mercado do Quinaxis. Lembram-se do mercado do Quinaxis? Está para surgir um outro, mas eu acho que nem o meu filho vai ver. Mas foi partido e aquilo foi para algum sítio. Investiguem e vão ver onde é que foi parar. Essa questão da transversalidade dos princípios de gestão integrada da zona costeira, como é que é feito? Se as administrações municipais, os governos provinciais estão a passar licenças sem respeitar a própria lei, os princípios transversais que estão plasmados nessas leis e que podem não se aplicar de forma direta ao espaço costeiro, mas aplicam-se ao território. Se esses princípios não são cumpridos, é um desafio muito grande como é que vai dar a volta a isto. Não? A coordenação intersetorial ainda é débil entre as várias instituições do Estado. Tivemos nos últimos anos uma competição muito grande entre instituições, queriam mostrar quem manda, quem faz, isso não ajuda, às vezes havia duplicação de atividades, as atividades não eram coordenadas, havia duplicação de recursos e gerava, ainda temos resultado de muitos conflitos dessa falta de coordenação intersetorial e a aplicação da lei que de facto é bastante eficiente. Não? Agora vai-se aplicar mais, não é? Operação resgate, vamos ver se vai haver resgate também do mar, mas é importante de facto que se comece de algum lado, se calhar o ordenar o território do ponto de vista de infraestrutura, não digo que não será prioridade, é muito mais caro do que verificar se as pessoas têm documentos ou não. Okay? Portanto, tem que se começar de algum lado. A inexistência de mapas de vulnerabilidade ambiental, portanto, não existem mapas, houve um trabalho feito há uns anos pelo antigo Ministério dos Petróleos para definir as zonas de sensibilidade ambiental ao longo da costa relacionadas com os potenciais derrames. Isto é, só ver, imaginar que numa situação hipotética, que é uma num milhão, acontecerem 3 derrames de petróleo de grande escala, de nível 3 em Angola ao mesmo tempo, ok? Na zona Cabinda, Zaire. O crudo vai ter a terra. Quais são as zonas prioritárias a conservar? Então existem esses mapas de quais são as zonas prioritárias no caso de acontecer um incidente dessa forma e como responder. Mas já é preciso definir outros tipos de vulnerabilidades. Os efeitos diretos e indiretos das alterações climáticas, havia de facto, ou há um conjunto de projetos a analisar esses efeitos, a avançar com medidas de adaptação e mitigação. Houve um projeto, foram escolhidas zonas de intervenção do projeto do piloto. Eu me lembro, era Chiluango, em Cabinda, era Soio, a Península Sereia, era Barra do Dambe, tínhamos também no Namibe, na zona do Namibe, portanto, existiam, aliás, estou a ver a menina daí, ela foi assaltada a fazer um levantamento de campo desse projeto. Levaram os óculos, né? E a máquina fotográfica. Então, fazer levantamento na zona costeira é perigoso. Os recursos humanos, temos deficientes recursos humanos, e quando digo deficiente, é recursos humanos com experiência para tratar disso. Foi uma coisa que nós nunca fizemos, podemos ter algumas pessoas formadas nesta área, mas
não tem a prática e depois a prática não conjuga muito bem com a experiência, com aquilo que é executado em Angola. Então, esses são, digamos, do meu ponto de vista, os principais desafios associados à implementação da questão da orla costeira. Portanto, e acho que faltam 2 ou 3 slides para terminar. É importante ver esta questão do processo de identificação de áreas críticas. Quais são as áreas críticas neste momento? Okay? A qualidade da água, okay? Qualidade do ambiente, mas com foco para a questão das águas balneares, das águas de pesca. Se fizermos levantamento da qualidade da água, por exemplo, na Baía da Chicala, é horrível. Okay? Mesmo a Baía de Luanda está a melhorar, mas há grandes problemas. A Baía do Mussulo, enfim. São aspectos críticos e nós só não tivemos surtos de doenças mais preocupantes porque, bom, temos alguma sorte ou temos um sistema imunitário muito forte, não sei talvez o que será. A destruição dos sistemas naturais, ok? Dos sistemas naturais aqui entenda-se, por exemplo, os mangais, a ilha do Mussulo, a ilha do Luanda, que são sistemas que existem naturalmente por deposição de sedimentos que vêm dos rios, que vêm da erosão costeira, e, portanto tem havido essa destruição de mangais, e quer curações antrópicas como curações naturais. Então é preciso mapear quais são essas áreas críticas onde acontece a destruição dos sistemas naturais e a erosão costeira e o assoreamento. Portanto, onde é que há esses problemas do ponto de vista da zona costeira? É preciso mapear essas zonas. Podíamos entrar para a questão das infraestruturas, okay? que têm sido feitas a nível da costa, né? Mas tudo isso vai levar a qualquer um destes problemas. Ou leva à erosão, ou leva à deterioração da qualidade do ambiente, enfim, uma série de fatores. E nesse processo de gestão do território, ou da orla costeira e do mar, existem responsabilidades que são repartidas por vários setores. Se vocês fizerem uma análise cuidada dos vários ministérios, vão ver, ou departamentos ministeriais, vão verificar que há alguma sobreposição de responsabilidades. E, portanto, quem se chegar à frente primeiro executa, mas, na realidade, o executivo é só um, né? é só um governo. Né? Então, se nós olharmos para o futuro, acho que aqui podemos assentar isto em 4 pilares. Okay? Um pilar é mais de uma visão ecológica, okay? que será olharmos para um ecossistema que seja saudável, mas que ao mesmo tempo seja resiliente, isto é, seja não vou dizer um ecossistema pristino, porque isto já não temos atividade humana ao longo de toda a costa, mas que tenha alguns princípios de se mostrar capaz de ser saudável, que seja resiliente, que seja capaz de se adaptar e de responder aos impactos decorrentes das atividades humanas e das mudanças climáticas e que continue a fornecer vários serviços do ecossistema. Por exemplo, áreas de reprodução de pescado, okay? Áreas de purificação do ambiente. Então tem que se assentar, quando olhamos para o desenvolvimento da zona, assentar um pouco nessa visão ecológica. Numa visão econômica, as pessoas dependem do oceano e da costa, para um vasto conjunto de serviços. É preciso nós desenvolvermos a zona costeira de um ponto de vista económico. Tem que trazer receitas. Não estão a ser receitas, também o Estado não vai estar a investir infinitamente para isto. Não, agora a caminho, quando vinha um programa na LAC, que é um programa sobre da Associação dos Hoteleiros de Angola. Hoteleiros e resorts, uma coisa assim. E eles têm um programa e eu estava a falar, acho que quem estava lá é o pessoal do Baía de Luanda S.A., mas é preciso dar vida, porque se não se dá vida à Baía, okay? se limita o pessoal a ir lá correr ao fim de semana, pronto, é uma atividade importante, mas dar vida. E então havia ideias, por exemplo, há música na Baía, é o slogan, há teatro na Baía, desenvolver uma série de atividades, a gente vai para outros países e nessas zonas estão sempre a decorrer atividades. Okay? Os turistas param, o turista, como está ali mais tempo, vai comprar uma água, vai comprar um refrigerante, uma sandes, enfim, gera recursos para a economia. Depois, uma visão sociocultural, porque essas zonas têm aspectos culturais importantes. É só olharmos para a ilha de Luanda, os Achiluandas, okay? É muito importante a questão da nossa quianda. Quem é que já viu a quianda?
Nunca viram que anda? Não. Oh, vocês são complicados. Mas existe ou não existe? Interessa existir? Existe. Não, não interessa se existe ou não existe. É só vender uma história. Okay? Então pode-se vender essa história. A gente, mais uma vez, vai a outro sítio e tem muitas histórias. Então, ao invés de fazermos a caça dos gambuzinos, vamos fazer a caça aqui anda. Então há aspectos culturais muito fortes, históricos muito fortes. Angola quer se posicionar daqui a uns anos para poder receber cruzeiros, navios cruzeiros. Já tivemos aqui 2 ou 3 que pararam em Benguela, e pararam no Lubito e pararam em Luanda. Okay? Saem rapidamente, vão até o Museu da Moeda, vão até a Fortaleza de São Miguel, vão ali às igrejas. Mas a zona costeira tem muito mais potencial cultural. Okay? E depois a visão de governança, portanto, onde a governação seja coerente e responsável. Quando é coerente é tomou-se uma decisão e continuar com essa decisão. Né? Cada vez que muda alguma coisa, muda tudo e recomeça-se. Não é? E responsável. Então, tem que contribuir para que haja uma gestão dessas zonas costeiras e marinhas. Não? Mas são ideias muito abstratas, né? Porque de facto a gente pode entrar em detalhes, mas em detalhes vamos olhar, ok, se eu tiver que fazer dragagem, o que é que eu tenho que fazer? Se eu quiser fazer um projeto turístico, zona costeira, portanto, aqui são aquelas questões que eu disse na ausência de princípios orientadores que nos vão ajudar a balizar a atividade prática. Mas tivemos uma visão comum e tanto a nível do governo central como a nível dos governos provinciais e das administrações municipais perceberem a importância da planificação destes princípios, penso que poderemos ter uma gestão da orla costeira e do ornamento do espaço marinho melhor. Okay? Se calhar para terminar, como é que nós vamos equilibrar aquilo que nós queremos e aquilo que nós podemos? Okay? Porque nem tudo que a gente quer, a gente pode. Okay? E nem tudo que a gente pode, a gente quer. Okay? Mas o que é que nós queremos? Que futuro é que nós queremos? E essa pergunta não se aplica só à zona costeira e o espaço marinho, aplica-se a tudo. O que é que nós queremos fazer? Okay? Que futuro é que nós queremos para o nosso país, para os nossos colegas, para as nossas famílias, mas e o que é que nós podemos, que futuro é que nós podemos ter? Okay? Então como é que a gente vai equilibrar isso? Okay? E é uma pergunta que eu deixo no ar para a gente conversar sobre isso. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vladimir. Eu vou supor esta porta que traz para aqui. Parece que ficam muitas lições e confesso que é uma lição também, muito aprendizado que traz para cá. E, claro, ninguém melhor do que o senhor que está constantemente a lidar com esses assuntos para nos despertar de alguns perigos que corremos se não protegermos bem a nossa orla marinha, não é? Portanto, vou passar a palavra aos senhores para as vossas intervenções, mas vou já, assim, a jeito de provocação, trazer uma questão muito pontual para o Vladimir, que é, existe algum orçamento, bom, eu sei que isso deve estar previsto no Orçamento Geral do Estado, alguma verba alocada especificamente para a proteção do espaço marinho? Alguma coisa relativamente a isto previsto no orçamento? Tem algum conhecimento em relação a isso? É uma pergunta interessante. Num dos slides eu disse que as responsabilidades de gestão do espaço marinho estão repartidas entre várias instituições. Então não vai existir um orçamento específico para o espaço marinho, vai existir vários orçamentos de acordo com as várias instituições para essa atividade. Por exemplo, nas pescas e mar, neste momento existe um orçamento e uma orientação de elaborar a estratégia do mar. Okay? Que um dos princípios da estratégia do mar, uma das orientações será a gestão do ornamento do espaço marinho. Não é assim fazer a estratégia para depois ver como é que vai ser implementada. Né? Do ponto de vista do Ministério do Ambiente também existe um projeto que está para começar no próximo ano, que é a criação da primeira área marinha protegida. Okay? Que se espera por vir a ser criada na zona do Iona. Okay? Sim, mas no mar, né? Portanto, no Iona, isso no mar do Namíbia. Ao ser implementado, vai contribuir para o ordenamento daquela área. Portanto, existem nos orçamentos dos departamentos ministeriais alguns recursos para fazer face
algumas Não atividades. acha que há alguma dispersão em termos de tarefas que deviam se calhar estar condensadas em uma entidade que devia receber fundos suficientes do que estar aí distribuído para que cada... Não, eu acho que é assim que tem que ser feito. Agora, tem que haver um plano. Para eu, como Ministério de Transportes, quando decidir que vou criar um porto de carga, ou vou criar um terminal de passageiros, vou definir as rotas de navegação, eu sei quais são os meus limites, porque há um plano. Não havendo um plano, eu decido, não diria lagarder, mas falta. E nós temos muitos planos e localização de muitas infraestruturas que estão postas em sítios incorretos porque não seguiram um plano, porque não existia um plano. Então, o haver recursos dispersos não há problema. O importante é que esses recursos concorram para o mesmo objetivo e não para uma competição. Okay? Portanto, porque aí terias que criar uma autoridade, existe até uma autoridade marítima, né? Mas tinhas que criar um super ministério. E acho que não é isso que se quer, estar a criar uma superestrutura para gerir assuntos que podem ser geridos de forma corrente. Por exemplo, a questão de licenciar a construção de infraestruturas definitivas na orla costeira. É uma atribuição do governo da província, não precisa de uma outra instituição. O governo é que tem que dizer isto pode, isto não pode. Mas tem que ter um plano, tem que ter as balizas para saber o que é que pode e o que é que não pode. O que é que nós perdemos exatamente por essa deficiente proteção do nosso espaço marítimo, principalmente do ponto de vista econômico? Olha, vou dar 2 ou 3 exemplos práticos. A península do Mussulo, eu não sei quem já foi ao Mussulo de carro, mas depois de passar aquela comunidade do buraco, há aquele istmozinho, uma parte que diminui. Ok? Esta parte, para se manter, ela depende dos mangais, que fazem o mesmo papel das árvores, né? Fixação das areias, e depende do depósito de sedimentos que vêm da erosão costeira e vêm do rio Kwanza. Okay? Ora, nós estamos a construir barragens no rio Kwanza. O que acontece? Essas barragens fazem a retenção de sedimentos, então temos menos aporte de sedimentos no sul. O corte de mangais que acontece e as alterações que são feitas do ponto de vista geomorfológico com outros aterros fizeram, por exemplo, que há 2 ou 3 anos atrás, pela primeira vez, as águas, no tempo das calemas, atravessavam. Pronto. Se não se fizer nada e não se proteger aquele ecossistema, como eu disse no início, é um ecossistema frágil, o que é que vai acontecer? A partir do momento que romper, o Mussulo corre riscos de desaparecer. Desaparecer não, mas ninguém vai deixar de desaparecer, mas o investimento que vai ser necessário aplicar para corrigir uma coisa que nós podemos ter feito com planeamento é muito elevado. Então, aí vamos estar a perder um destino turístico, uma possibilidade das pessoas transportarem, porque tudo o que é transporte de combustível, tudo não, mas grande parte, uma parte é feita por mar, mas muita coisa é feita por terra, vai ter que se arranjar uma alternativa, vai ser mais caro, as pessoas vão pagar mais. Portanto, este é um exemplo. O corte dos mangais associado à pesca com redes de malha curta que fecham as barras, a barra do Kwanza, a barra do Dande, faz com que o peixe mais pequeno deixe de crescer e por isso é lógico que vai diminuir o estoque pesqueiro. Pronto, isto é um. Mas não afeta só o peixe, porque há outros animais que se alimentam dos peixes. Portanto, e se não temos o peixe para o ser humano, não temos peixe para os outros animais. Então vai resultar numa escassez desses animais. Pode resultar, por exemplo, a que determinados predadores acabem por encontrar outras vítimas. E o predador do mar que eu estou a falar é o tubarão. Okay? Nós, com a dragagem que tem sido feita, por exemplo, dos canais de entrada de navegação do Mussulo, o que acontece quando tu dragas e abres um canal? Crias espaço para espécies que não entravam, porque tinham limitações, passam a entrar. Nós, neste momento, temos na Baía do Mussulo tubarões. Okay? E já há casos de pessoas desaparecidas, pescadores. Estão ali na pesca da Mabanga e de repente, morreu afogado. É a desculpa, né? Não sabia nadar, teve uma congestão, mas na realidade o tubarão vai se habituando. Qualquer dia vai uma criança de alguém mais privilegiado e o problema é o tubarão. E nós esquecemos que o problema vai muito atrás. Foi uma falta de planeamento,
dragagem sem de facto pensar porque está-se a fazer a dragagem, como é que deve ser feita, quais são os limites, sem conhecermos a área. Ok. Portanto, são só dois exemplos. Obrigado, eu vou passar a palavra aqui, mas vou rapidamente só ler aqui, temos um internauta aqui que coloca uma questão. Por favor, veja só aqui, o senhor Zuzi Afonso, diz que, boa tarde, gostaria de saber do orador onde foram depositados os detritos da demolição do mercado do Quinaxis e se representa algum perigo ecológico. Bom, Está online. está online. Vai investigar. Né? Não, alguns foram depositados na ilha de Luanda para fazer aterros. Aquele tipo de detritos, na realidade, não, do ponto de vista de poluição, teria pouco. Portanto, estamos a falar de estruturas de betão, algum ferro, e não foram depositados nesses sítios os detritos contaminados. De facto, ali havia muito pouco de contaminação. Estamos a falar de resíduos de construção e demolição, de pedra, burgal, tijolo, tudo partido, e as vigas, né? o ferro. Né? Portanto, nós temos outros casos de outro tipo de detritos que, ao ser depositados num ambiente mais sensível, poderá resultar em problemas ambientais. Mas grande parte desses foram depositados na ilha do Muito bem, vou passar então a palavra. Ok. Obrigada, Vlad. Foi bastante elucidativo e aprendi muito. Mas há uma questão que eu deixo para responder, relacionada com os assentamentos populacionais das principais cidades costeiras. Sob o ponto de vista da estratégia que está a ser elaborada, qual é o impacto que de facto você sente que será a vida desses assentamentos? Porque o meu receio é que a organização desta orla venha a atrair mais pessoas para as cidades costeiras, ao invés de ser o contrário. No caso, a política é descentralizar aquilo que são os assentamentos na orla costeira. Como é que você vê isso? Bom, há aqui um conceito muito interessante que tem sido apresentado por uns colegas, o Paulo Felipe tem falado muito disso, que é a ruralização das cidades. Okay? Tu estás a trazer pessoas das zonas rurais, com hábitos rurais, e pões no quilamba. É um problema. Okay? Ou se puseres na costa. Se tu ordenares a costa, eu acho que essa nossa... É uma utopia pensar que as pessoas vão voltar, vão sair daqui. Okay? E a cidade vai atrair, e nós olhamos, nós estamos a caminho dos 12 milhões de habitantes muito brevemente. Né? O que é que tem que acontecer? Eu não vou conseguir construir, porque o problema, o que aconteceu foi, nós já não tínhamos espaço, foi-se construindo em sítios impróprios, olharem para o bairro da Coreia, para as barrocas da Samba, portanto, ali nunca devia ter sido possível construir. Portanto, na falta de espaço as pessoas construíram. E no outro dia vi nas redes sociais alguém no Quilamba que construiu okay, um anexo no espaço público. Okay? Portanto, e foi partido logo. Então, essa atitude do partir logo devia ter sido feita no passado. Nós construímos para o lado e em cima temos prédios, aqui mesmo, onde no terraço subiu mais um andar, mais 2 andares. Então o que acontece? Há espaço para mais pessoas. Se não houver esse espaço, não há como crescer para a zona litoral. Portanto, isso é, mas para aí tem que haver um ordenamento. Portanto, não se vai, muito dificilmente vai se conseguir que as pessoas voltem. Pode-se criar, é capaz de haver um êxodo contrário, mas não vai ser significativo. Agora, não se pode deixar de continuar a construir em zonas de risco, em zonas onde não há espaço e expandir as atividades que temos. Há 2 ou 3 projetos grandes do governo de requalificação de determinadas áreas que vai fazer com que as pessoas sejam transportadas para outros sítios. Okay? Bom, poderá ser positivo de algum lado, mas poderá ser negativo. Nós não podemos pegar nos pescadores que vivem da pesca e mandar para o Zambo. Vamos criar um conflito social muito grande. E depois temos problemas de assaltos, etc. Portanto, tem que haver o plano tem que definir regras claras, onde é que se pode construir, quem pode construir. Se a volumetria são 2 andares, são 2 andares. Não é porque um é amigo do outro que vai fazer 3 e vai fazer 4.
porque aí a sobrecarga sobre as infraestruturas viárias, infraestruturas técnicas, água, energia, saneamento aumenta. E, portanto, se a gente abre a torneira e não vem água, não foi porque o sistema não foi bem dimensionado. Foi bem dimensionado, às vezes pode ser isso. Mas pode ser que nesse dimensionamento contou-se com o número de habitantes. Na realidade temos 3 vezes mais. E é uma das dificuldades que nós temos em Angola do ponto de vista do planeamento futuro. Vocês sabem qual é a nossa taxa de fertilidade, não? Nada. Entre 6,7 e 7,2. Quer dizer, cada mulher pode produzir na sua vida útil, pode resultar em 6 crianças. Não há nenhuma política do Estado que consiga acompanhar isso. É muita criança. Portanto, eu estou a planificar, mesmo que eu planifique, eu não consigo executar a velocidade que nós estamos a fazer filhos. Okay? E isso é uma realidade que é transportada do campo para quem vem para a cidade. Okay? As pessoas têm 5, 6, 7 filhos. Há uns que têm 2, 3, mas para isso há quem compense com 10, 11. Mas já que é todo. Vou passar a palavra, não sei se há mais alguém que quer falar aqui atrás. Passar a palavra. Bom, eu sou José Sebastião, tenho 2 questões a colocar. Bem, a primeira é mais técnica. Bom, a questão é a seguinte: como é que são feitos os cálculos da extensão costeira de uma determinada área a partir da medição zero hidrográfico e da linha batimétrica? Ou seja, no fundo, quais são os conceitos, qual é o conceito da linha batimétrica e da zona hidrográfica? Essa é a primeira questão. Outra questão é quais são as zonas com maior impacto do ponto de vista do ecoturismo a nível nacional, a nível do país, e como é que estamos em termos de exploração e de aproveitamento, se estamos, portanto, no bom caminho ou ainda há muito trabalho a fazer. Em relação à primeira questão, tem que ver a batimetria como o inverso da altitude, né? Então, nós quando medimos uma montanha, medimos de metros para cima, né? No mar, falamos de batimetria que é de metros para baixo, é a profundidade. Então, o zero hidrográfico é naquilo que é chamado praia-mar, que isto é, onde a água se encontra com a areia, ok? Só que aquilo varia, por quê? Porque nós temos as marés. Então é um ponto intermédio entre a maré alta e a maré baixa. Esse ponto intermédio é o que a gente considera como zero hidrográfico. Daí, no nosso caso, para o oeste, vai-se seguindo a oeste e ver a profundidade. Quando se chegar aos 30 metros de profundidade, este é que, no conceito que temos na lei, é considerado como o limite exterior da orla costeira. Okay? Enquanto para a terra, começamos no zero e vamos para dentro e são 500 metros. Mas claro, com 500 metros lineares, isto é, não tem a ver com montanhas, com relevo. Okay? São 500 metros lineares. Já para o mar não são lineares, são em função da batimetria. Daí que eu disse que há zonas que nós atingimos 30 metros de profundidade logo ali. Okay? No Mussulo, por exemplo, na parte atlântica do Mussulo, eu em 10, 15 metros já estou nos 30, 40 metros de profundidade. Em outras zonas eu preciso de mais espaço, depende de como é que está a plataforma continental. Né? Em termos de zonas de ecoturismo, ecoturismo é um aspecto muito importante, porque toda a gente fala ecoturismo, mas ninguém sabe bem o que é ecoturismo. Né? E uns transformam ecoturismo em turismo ecológico, uns chamam de turismo rural. Portanto, a nível da nossa zona costeira, vamos dizer que temos algum ecoturismo que é feito particularmente no Iona, okay? Pessoal que vem fazer acampamentos, temos como pontos interessantes o Iona, a Foz do Cunene, temos a área dos Flamingos no Namibe, temos as praias da Caota, Caotinha, uma área interessante, temos a Baía dos Elefantes, okay? Também na província de Benguela. Temos como é que chama aquele outro sítio? O Cabuleiro, ok? A Praia dos Surfistas, aquela área dos lodges de Sangano. Portanto, são onde é feito campeonatos de surf, o pessoal vai lá faz acampamentos. Portanto, mas é uma atividade muito pouco explorada. Para a parte terrestre, há uma série de pontos interessantes,
mas onde garanto que a maior parte dos angolanos não gosta de ir acampar, né? Porque prefere mesmo a mordomia do hotel, né? Mas é isso, se olhar para o plano diretor do turismo olha para a componente mar e sol e olha para uma componente natureza. Okay? E, portanto, nessa componente natureza desenvolve alguns locais, por exemplo, o polo turístico de Calandula, okay? Que temos as famosas quedas de Calandula, associadas com aquela zona de Cunguandongo, né? As pegadas da Rainha Ginga, etc. Então, são pontos importantes. Depois temos o outro, mais do ponto de vista de vida selvagem, que é o polo turístico do Okavango, que é no município do Dirico, no Quando Cubango, onde também desenvolve-se algumas atividades, alguns lotes turísticos. Mas pá, aquilo que é que coincide internacionalmente com o ecoturismo, temos muito pouco. Eu coloquei esta parte da apresentação em relação ao enquadramento legal. Eu quero fazer uma pergunta. Na sua experiência, diz que não existe legislação específica para o ordenamento do espaço marinho e a legislação sobre o ordenamento da orla costeira é deficiente. Ainda assim apresentou uma série de legislações avulsas que não sei, no teu conhecimento, se há uma regulamentação em relação a isto, e isto pode ser também um fator determinante para o fraco, quer a fiscalização, como a proteção desses espaços. O que é que acha na sua experiência? Olha, por exemplo, se olharmos para a Lei de Bases do Ambiente, ela está regulamentada, mas está regulamentada em alguns aspectos apenas. Por exemplo, eu penso que o artigo 16º, que é sobre a avaliação de impacto ambiental. Então, há um decreto sobre a avaliação de impacto ambiental. Tens um artigo sobre as auditorias ambientais. Está regulamentado. Tens um artigo sobre as áreas de conservação. Não está ainda, está em curso. Eu sei que o Ministério está neste momento a trabalhar numa lei sobre fauna selvagem em áreas de conservação. Ok, então, todas essas leis deveriam ser regulamentadas. Okay? E os regulamentos é onde são definidos as práticas, as balizas, etc. Mas nem todos estão. Nós temos ali o Regulamento Geral dos Planos Territoriais e Urbanísticos, que é uma resposta à Lei do Ordenamento do Território, mas é um regulamento que não tem nada a ver com isto. Okay? Portanto, existem alguns regulamentos, a maior parte das leis aí estão regulamentadas, mas não totalmente, estão regulamentadas em determinados aspectos. Desculpa, essas legislações na sua criação obedecem ao critério, por exemplo, de verificação do terreno, análise do espaço, ensino do terreno, ou está mais relacionada à questão dos convênios internacionais, aquilo que lá fora já se faz, aqui é só copiar? Portanto, no fundo, vai-se no terreno para ver o espaço, a área, e depois cria-se um regulamento, ou busca-se de fora e depois põe-se aqui, ponto final, está a funcionar? Não, nós temos uma mistura. Temos muitas leis que são copy and paste de outras leis, okay? Que são copiadas e não são adaptadas, mas temos muita lei que é própria do país. E algumas leis muito inovadoras, como é o caso, por exemplo, da Lei dos Recursos Biológicos Aquáticos, que é uma lei de 2004. Tem 14 anos. Naquela altura já era avançada, continua avançada para o momento atual. Portanto, nós não temos tido capacidade de executar na sua totalidade a lei. E esta lei é regulamentada, tem alguns regulamentos. Okay? Tem regulamentos, por exemplo, em relação à indústria salineira, tem regulamentos em relação à pesca desportiva, tem regulamentos em relação à pesca de uma forma geral, que é um regulamento que sai todos os anos, que estabelece quais são os limites de cotas de pesca de determinadas espécies, quais são os períodos de pesca, quais são os períodos de veda, quais são as tonelagens das embarcações, os tamanhos, enfim. Por acaso este está bem definido, a questão é depois o cumprimento. Portanto, nós temos leis que são copiadas e que às vezes não têm atenção ao contexto e por vezes são demasiado avançadas para que a nossa realidade, porque tentamos ser muito perfeccionistas, apresentar um bom carro, não vou fazer publicidade de marca nenhuma, mas depois mete no catambor e o cabro fica lá preso, né? Okay? Então temos uma mistura. O que eu noto é nos processos de elaboração já uma maior abertura por parte do Estado em convidar o cidadão, devidamente organizado através da sociedade civil, em participar na discussão. Okay? Isto começou um pouco com a Lei de Terras, que foi aprovada em 2004, que foi um exemplo atípico, que houve muita escutação, mas ninguém prestou patavina nenhuma aos comentários de quem
comentários, ok? Mas pronto, era uma coisa diferente. E temos tido mais recentemente a lei da comunicação social, este pacote das autarquias, o Código Penal, enfim, há um conjunto de iniciativas onde o cidadão já participa e é um dos princípios da Lei de Bases do Ambiente, o dever de participar. O cidadão, é uma coisa que o cidadão tem o direito de participar na elaboração das suas próprias leis. Okay? Mas nem sempre é possível, os processos da auscultação são complicados de organizar, mas a sociedade tem que se organizar, o Estado tem que se organizar para que isso seja possível, para evitar exatamente que a gente tenha leis que são copy and paste e tenha leis que não se ajustam à nossa realidade. Houve, por exemplo, agora essa questão do IVA, não sei se vocês têm estado acompanhando, ha havido muito debate, há quem está contra, há quem está a favor, há quem diz como é que vamos começar um IVA em julho, o que quer dizer que a contabilidade até julho de 2019 vai ser feita num sistema, depois noutro sistema, o que complica. Portanto, há um debate, mas esse debate tem que ser feito a partir de grupos. O cidadão comum tem muita dificuldade de lá chegar, mas através da DEDEB, através da ADRA, através da Juventude Ecológica Angolana, da Rede Terra, enfim, destas organizações pode-se lá chegar. Eu quero aproveitar essa deixa, já que está a falar de participação cidadã, para perguntar da sua experiência enquanto também o representante de uma ONG, está ligado à sociedade civil. Há iniciativas por parte da sociedade no sentido de, por um lado, fazer advocacia junto das instituições públicas, do governo, da Assembleia Nacional, ou há iniciativas também no sentido da proteção mesmo deste ambiente? Há alguma coisa que conheça, que nos pode trazer? E a segunda, existe algum modelo, pode ser aqui mesmo a nível da região de África, ou da região da África Austral, em que Angola faz parte, que nos pode servir de inspiração de como eles protegem a sua orla costeira e espaço marinho? Se calhar começo por essa segunda. De facto, não há muitos exemplos do ordenamento da orla costeira e do ordenamento de espaços marinhos em África. Né? Há um projeto que está a ser desenvolvido neste momento, que é o projeto Marismo, que olha exatamente para o desenvolvimento de um plano de ordenamento da orla costeira para Angola, Namíbia e África do Sul, parte da corrente do Benguela, e os países estão a aprender uns com os outros. Né? Nota-se de facto que do ponto de vista de legislação, do ponto de vista da organização do Estado, a África do Sul está mais avançada, okay? Do que Angola e a Namíbia. Mas Angola e a Namíbia, em termos de definição do modelo, estão muito parecidos. Né? Portanto, não existem muito essa questão da gestão integrada da zona costeira. Okay? Mas a gestão integrada é um conceito muito geral que tem que olhar, tem que ir para um plano. O plano é que dita quais são as regras. Né? E este grupo que faz parte deste ordenamento do ordenamento do espaço marinho, o exemplo que está a seguir, que é um exemplo muito interessante, é do ordenamento da orla costeira de Portugal. De facto, já está há alguns anos avançado. Portanto, a nível da região, há muito pouco que se possa aprender sobre isso. Do ponto de vista da participação da sociedade civil nesse tipo de iniciativas, o que é que existe? Sim, as ONGs vão tentando, quando possível, quando há oportunidade, de comentar em legislação, e essa oportunidade é sempre muito escassa. Portanto, a iniciativa da legislação é uma iniciativa do Executivo ou uma iniciativa iniciativa parlamentar, da Assembleia. Eu não conheço casos de iniciativas da sociedade civil que se tenham tornado leis. Pode-se criar um grupo de pressão para que uma lei saia ou que uma lei seja revista, mas não conheço, mas também não trabalho em todas as áreas. Pode ser que haja alguma sessão desportiva para conseguir fazer sair uma lei, não sei, né? Mas não me lembro de ouvir. Mas como disse, eu acho que há uma maior abertura. Em termos de projetos, sim, a sociedade civil vai desenvolvendo projetos enquanto parceiro do Estado, com seus próprios recursos, com recursos fornecidos pelo Estado, com recursos fornecidos pelos doadores, no caso da DW, né, por exemplo. Portanto, há associações que vão trabalhar nisso. Agora, nesta área específica do ordenamento do espaço marinho e da orla costeira, não conheço nenhum projeto desenvolvido por ONGs com vista a essa questão. Há algumas iniciativas dessa questão do mapeamento, da sensibilidade, das vulnerabilidades, de apoiar a sociedade quando há esse processo de realojamento, mas um projeto é um assunto muito complicado, como disse, com pouca experiência,
para que se possa de facto estar envolvido. Ok, tem aqui uma pergunta de um internauta, José Afonso. As valas de drenagem são usadas como depósito de lixo e vai tudo parar nos nossos mares. Há esgotos sem tratamento que também são despejados nos mares. Que soluções para esta situação, visto que põe em risco a fauna e a flora marinha angolana? Bom, as soluções que fazem parte, algumas soluções fazem parte do plano do PDGML, Plano Diretor-Geral Metropolitano de Luanda, e de outras iniciativas que os executivos já tinham preparado, tem a ver primeiro com a instalação de estações de tratamento de águas residuais, okay, as chamadas ETAs. Nós não temos ETAs a funcionar em Luanda para toda a população. E, portanto, muitos dos esgotos vão parar ao mar sem nenhum tratamento. Portanto, a instalação dessas ETAs, estão planificadas 4 ETAs, eu creio que inclusive já estavam identificados mais ou menos os sítios, tanto na parte sul como na parte norte de Luanda, para poder dar vazão à quantidade de resíduos, de efluentes que são despejados pela população. Existem inclusive em bairros onde existe o sistema de esgoto, mas que não está ligado às casas, porque se ligar depois às casas, não tem onde sair. E, portanto, as pessoas usam o sistema do poço roto ou fossa séptica, né? Portanto, esta seria uma solução. A outra solução tem a ver com a melhoria do sistema de recolha de resíduos sólidos a nível da província, para que as pessoas não sejam obrigadas, com o passar do tempo, a acumular os resíduos à sua porta, acabam por deitar para as valas de drenagem. Este é um dos motivos. O lixo vai parar para as valas de drenagem porque havia um sistema deficiente de recolha de resíduos. Agora, há um problema. Esse sistema melhorou, mas o hábito mantém-se. Okay? E se não houver educação contínua, de facto as pessoas não percebem que o que estão a fazer estão a pôr em perigo outras pessoas e o peixe que elas vão buscar no mar. Porque temos um problema sério que é a questão do mercúrio. Okay? Nós temos pessoal que ainda usa pilhas a mercúrio, baterias, outros materiais eletrónicos que têm mercúrio, que vão parar para o mar, é consumido, pode acidentalmente ser consumido pelos peixes. O mercúrio é um metal pesado que o ser humano não digere, portanto, se nós podemos pôr o peixe, depois não se grelha bem, vamos ingerir e podemos ter doenças sérias, o cancro, particularmente devido a isso, porque o ser humano não tem capacidade de digerir o mercúrio. Portanto, mas essa seria uma outra opção. Outra opção que tem estado a ser pensada é exatamente como fazer com que grande parte desses resíduos de grande porte, que nós falamos dos resíduos domésticos, orgânicos, mas também mobília, colchões, botijas de gás, carros, vão parar. Como fazer com que esses resíduos não vão parar ao Mussulo? Porque vocês fizerem um mergulho na Baía do Mussulo, vão encontrar muitos tesouros, mas não são tesouros do século XVI, XVII, quando as caravelas andavam aí a passear, né? São mesmo tesouros recentes. Então era pôr grelhas no final das valas de drenagem para que de facto esse material fique preso e depois seja retirado. Okay? Portanto, isso é uma solução de engenharia possível, que é uma solução a curto prazo para mitigar um problema mas tem que ser limpo, porque se não for limpo, o que é que vai acontecer? Vai bloquear. E depois a água faz o retorno, enchentes, uma série de problemas. E ligar os efluentes ao esgoto. Mas isso tem que, a rede do esgoto tem que ser desenvolvida. Eu tenho uma questão aqui. Tenho uma. Olha, eu estou a emocionar, né? Portanto, uma palestra bem interessante. Mas eu gostaria de colocar uma questão um pouco fora da questão orla marítima, né? O país, por exemplo, também é rico em rios, lagos e lagoas. E eu que estou agora aqui nessa zona, vejo com alguma preocupação, o surgimento de algumas infraestruturas junto a rios, lagoas, lagos, mas principalmente a questão do depósito de lixo em rios, lagos e lagoas, se é possível, na zona do Bendo, constatar isso. Então a minha questão e sei também que o Sr. Valdemir tem uma vasta experiência na questão do ambiente no geral, tanto
muito tempo que tem estado a trabalhar como técnico à volta das questões ambientais. Temos algum trabalho de referência na linha de orientação à proteção a rios, lagos e lagoas, levando em conta já essa realidade do país, que é vasto também em relação a isso? Bom, nós temos legislação que proíbe o despejo de resíduos nos cursos de água. Isso, há muita legislação, uma delas não está aqui, que é a lei das transgressões administrativas, temos a lei das águas, enfim, temos uma série de regulamentos, de leis. Em 2014 foram passadas duas leis, o Decreto Presidencial 82 e 83, que tem a ver com a gestão dos recursos hídricos e também dos efluentes. Okay? Digamos que no conjunto de legislação existe, agora é a aplicação prática. O que acontece em alguns rios, particularmente junto às grandes cidades, é exatamente a deficiência que existe no sistema de recolha de resíduos e que as populações é mais fácil deitar lá. Porque se eu produzo resíduos, não tenho onde depositar, ninguém quer o resíduo perto da sua casa. Okay? Então acabam por fazer isso. Temos outros casos, noutros rios, no leste do país, no Chico, Cubango, nas Lundas, que é mais relacionados com o garimpo, etc. E que há um outro tipo de preocupações em relação à poluição dos rios. Mas aqui é exatamente em relação aos resíduos sólidos urbanos, que é, a meu ver, o problema mais preocupante do ponto de vista do problema ambiental urbano. Okay? Temos outros problemas ambientais relacionados com a biodiversidade, mas dos pontos de vista dos problemas urbanos, os resíduos sólidos, a poluição dos resíduos sólidos digamos, o problema mais sério. Agora, como atacar isso? É aquilo que eu disse, a resposta para o outro, é ter de facto sistemas de recolha, mas também valorizar e ver os resíduos como matéria-prima e não como lixo. Okay? Onde as pessoas possam contribuir para a recolha, a pessoa vai pensar duas vezes, porque ela sabe que se em vez de deitar, se tiver um sítio onde ela pode depositar gratuitamente ou a troco de alguma coisa, e vocês veem, no casco urbano, a maior parte desse lixo já não se vê. Está um monte de gente a recolher as garrafas de plástico, as garrafas de vidro, o papelão, o ferro, baterias, vocês veem aqueles no avô veio, vem, bateria, telemóveis, então criou-se uns pequenos micronegócios, onde, pronto, e atrás disso vieram os macronegócios dos fios de cobre, que esse é outro assunto que o resgate está a resolver, né? Espero. De facto não era possível a quantidade de fios de cabo que se roubava, mas de facto criar essas oportunidades que foram feitas noutros países. Aí temos experiências na África Sul, na Namíbia, no Brasil, há 10 milhões de pessoas, mais de 10 milhões de pessoas que vivem do negócio. Começaram com o avô velho, ou o roboteiro, né, primeiro. Agora uns têm aquelas combis, okay, que fazem isso, ou têm umas motas que têm os atrelados e que ajudam o Estado, porque o Estado não consegue chegar a todo lado, mas ele faz essa recolha, faz a triagem, que é uma parte difícil, fazer a triagem, faz a triagem e vai vender. Já tem fornecedores ou empresas. Portanto, é preciso nós investirmos nisso. E a questão da educação. Porque é preciso sensibilizar. Eu vou passando aí pelas comunidades rurais. Uma das coisas que faz muita impressão são as queimadas. Okay? E nas comunidades mais rurais, quem autoriza a queimada é o SOBRA. Mas se vocês repararem, as crianças estão sempre com o nariz a fungar. E é uma reação alérgica ao fumo das queimadas e à fuligem. Se explicar ao SOBA essa reação, ele percebe de facto que a queimada não é uma coisa para ser feita toda hora. Okay? Que deverá haver regras e, portanto, podemos estar a resolver um problema de saúde pública com meia dúzia de palavras, mas é preciso que haja essa comunicação. Não existindo, e depois a questão a própria política de gestão de resíduos sólidos tem que mudar. Nós não podemos ter uma política que a gestão, que aquilo que chamamos de gestão é tirar o resíduo de um contentor que está em casa, pôr num contentor na rua, depois ir para um contentor maior que é o aterro. Não, a questão da reciclagem, reutilização, produção de biogás. Temos que arranjar outras formas para que o resíduo não tenha aqui para o aterro. Okay? O aterro não é. A lixeira não é uma solução. O aterro é do como é que diz? Do mal menor. Mas de facto não é uma solução. Então há essa necessidade de sensibilizar as pessoas, porque eles põem o lixo e não vêm. Então o assunto está resolvido. Parece que temos muitos problemas. Acha que a falta de capacidade institucional para se resolver ou falta de recursos, principalmente financeiros? Não, acho que a culpa também é nossa. Também é nossa. É fácil culpar o Estado porque
Mas sempre tem a maior responsabilidade, principalmente nesta... Agora vamos ver essa questão da reciclagem. Não tem que ser o Estado a criar a indústria de reciclagem, pode ser o privado. O Estado pode criar um incentivo. Okay? E eu acho que o incentivo mais importante que o Estado tem que criar aqui é que quem vem a criar uma indústria de reciclagem possa ter energia da rede e água da rede. Porque se tiver que funcionar com gerador e com tanque de água, é mais fácil importar da África do Sul, mesmo com o problema das divisas. Surgiu uma siderurgia no Bembo, né? Você tem lá uma siderurgia e a maior parte da sucata. O Estado proibiu há uns anos a exportação de sucata. Apesar de alguma força ter estado a sair legalmente, né? Mas proibiu. Por quê? Porque se tu queres criar a indústria, tens que ter a matéria-prima. Então, se tens matéria-prima aqui, por que é que está a sair? Ok? Portanto, pode criar um conjunto de incentivos, mas nós temos que denunciar, temos que educar, temos que fazer a nossa parte. Porque os recursos, o que eu vejo é que, em termos de prioridades, há muitas prioridades. Ok? Mas é a mesma coisa. Se eu tiver 10 mil kwanzas no final do mês e tenho que ir às compras, eu tenho que definir o que é que eu vou comprar. Se vou comprar o saco de arroz, ou se vou comprar 1 quilo de gambas. O que é que eu vou escolher? Okay? Portanto, é essa questão das prioridades. Os recursos não são infinitos, nunca serão. Podem ser melhor usados, mas temos que ter os planos. Porque se não tivermos os planos, é tudo muito ad hoc. Passar a palavra ao capitão, não sei se é mais algum. Sabunga. Eu não sei se percebeu o leitor quando falava sobre a atividade marítima, disse que surge 2 tipos de conflitos. Um que afeta o homem e outro que afeta o mar. E gostava de perceber quais são as consequências daqueles conflitos que afetam o mar. Eu disse que existem conflitos entre os usuários, entre, sei lá, o pescador e o industrial, Sim. e entre o usuário e o ambiente. Okay? As várias atividades que decorrem aí. Por exemplo, eu estava a dar aquela questão da maricultura. Vamos imaginar que o senhor é um empresário que quer produzir camarão em tanques, ou um peixe qualquer em tanques no mar. Okay? E faz o seu projeto. Depois vem um outro empresário que decide construir uma fábrica de químicos e cujos despejos vão para o mar. O que é que vai acontecer? O seu negócio, porque a produção de peixe, a produção de bivalves precisa de águas boas e, portanto, vai ter um impacto sobre a sua... Então, o seu negócio não vai funcionar. Então, quando eu fizer o plano e decidir quais são as áreas de maricultura, eu tenho que decidir que aqui não se pode fazer mais nada. Okay? Não se pode fazer mais nada em termos de atividades que não são compatíveis com o que eu estou a fazer. Então, é esse tipo de análise que tem que ser feita, de análise das compatibilidades. Que atividades são compatíveis umas com as outras, né? Portanto, na Europa discute-se muito a produção de energia eólica no mar. Okay? Por os aerogeradores no mar. Portanto, é normal isso na Escandinávia, mesmo em Portugal, em Espanha. Portanto, então, se eu for fazer essa atividade, eu não posso fazer outra atividade. Não posso ter pesca ali, porque é perigoso, né? Portanto, tenho que definir, olha, a maricultura com aerogeradores não funciona. Área marinha protegida com exploração de petróleo não funciona, porque se houver um derrame, aquela área que eu considerei como marinha protegida porque é importante, porque não vamos criar uma área marinha protegida porque achamos que é bonito só, temos que justificar. Então, olha, existem determinadas espécies que são muito importantes, é um local de desenvolvimento de tartarugas, por exemplo. Okay? Então, se eu definir que essa é uma área marinha protegida, já estou a dizer que atividades comerciais e industriais com potencial de poluição não podem ser desenvolvidas aí. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Obrigado, Flavio. Eu tenho acompanhado a luta do Vladimir Russo já lá há muitos anos. Acompanhava as lutas ecológicas do Ghana. Eu senti velho. Eu trabalho aqui na DW, aliás, sou o Leonardo Samunga. Já inclusive trabalhamos com as lutas ecológicas do Ghana num projeto na altura no Samzanga, no Kazenga. Era uma espécie de educação ambiental. Levamos o Zé Silva, muito apaixonado, o atual diretor nacional do ambiente, o Nascimento. Então, era uma coisa muito interessante. Mas olhando para a apresentação do Vladimir hoje,
E aquilo que eu constato também, né? Eu fiz ambientes de auditório na Metodista. Uma professora Liliana, que é uma lutadora também, é uma professora acérrima dessas questões. E ela, às vezes, com alguma nostalgia, diz: pá, a nossa luta tem sido em glória, não sei. Porque há coisas que vão acontecendo entre nós aqui no país, são terríveis. Eu vivi em Cacoalco há coisa de 15 anos. Quando lá cheguei, a praia aí da Cefe Pesca, eram só barracas. Né? Hoje, ouvidos de 17 anos, aquilo tem tão fora de série. E aquela zona ali que era uma zona de conservação, onde os pássaros faziam transição. Aquilo está cheio de betão. Está cheio de betão. E eu me pergunto, o Vladimir Russo, como é? A vossa luta foi em glória ou valeu a pena? E qual é o conselho que o Vladimir deixa para as pessoas que querem continuar com essa luta? Não, em glória não é. Nós caminhamos muito, né? Eu acho que olhando para quando a gente começou com a Juventude Ecológica Angolana em 1991, 90, depois foi constituída a 11 de maio de 91, a preocupação ambiental era limpar praias e plantar árvores. Okay? Era basicamente isso. E mesmo assim havia muita dificuldade, as pessoas não entendiam. O que nós temos agora, eu acho que andou muito. Eu acho que onde nós estagnamos um pouco foi no tipo de educação ambiental que se fazia na altura, okay? Porque nós tínhamos uma população muito reduzida. Nós em Luanda, num fim de semana, juntávamos 200, 300 pessoas e ninguém precisava de telemóvel nem dinheiro para táxi. Aquilo era num instante, a gente dizia, passava a boca nas escolas. No fim de semana tínhamos 300 pessoas no sul, ou na ilha de Luanda, na floresta. Portanto, era um contexto diferente. Eu acho que muitas das pessoas estão agarradas a esse contexto e não conseguiram fazer a transição que, de facto, nós estamos numa cidade muito mais consumista, okay? Uma cidade onde a questão do voluntarismo está-se a perder, as pessoas não são voluntárias, têm sempre alguma coisa e, por vezes, eu não digo isso com maldade, que as pessoas querem alguma coisa, é porque eu, para me deslocar, eu já não consigo a boleia. E eu, para contactar as pessoas, vou ter que fazer uma chamada. Okay? Portanto, há essa questão que, de facto, há custos que antigamente não existiam, mas há também essa questão que muitas pessoas deixaram de ser voluntárias. Ou porque não querem, ou porque não têm tempo. Alguém que vive no Cacoalco, ou vive no Quilamba, e tem uma atividade no fim de semana na cidade, não vem. Não vem, porque ele já vem todos os dias às 5 da manhã, chega a casa às 7 da noite, tem paciência para mais reuniões e para mais atividades. É difícil, né? Portanto, tem que arranjar uma motivação. Então, a nossa sociedade, o contexto mudou completamente. É uma sociedade completamente, não é completamente, mas bastante diferente do que nós tínhamos nos anos 90, no início dos anos 2000. E é preciso as respostas serem dadas de acordo com essa realidade. Eu acho que, tanto a nível político, como muitos dos nossos colegas não conseguem, como diz o brasileiro, né, enxergar, né, conseguem ver essa diferença que está aí. E aí há dificuldades. Nós temos que nos adaptar às diferentes realidades. E, portanto, contar com uma Juventude Ecológica Angolana que era há 10 anos atrás, 20 anos atrás, já não é possível. Portanto, ou seguem o caminho da DDEB e da ADRI e vão se profissionalizar, okay? Ou semi-profissionalizar numa etapa inicial, ou então há muitas dificuldades dessas ONGs vingarem. Nós, nos anos 90, 99, tínhamos 100 e poucas ONGs. Resultou na criação da rede Mayombe, que era uma organização que congregava as ONGs. Agora, são 4 ou 5. O que é que interessa continuarmos a ter uma rede se não há base? O que é que a rede de Mayombe fez? Vai juntar outros grupos de bairro, algumas igrejas que fazem questões ambientais, mas, okay, portanto, eu percebo isso, nós não podemos só criticar, falamos muito para fora, mas temos que olhar dentro. Okay? Nós também organizamos as nossas eleições, fazemos os relatórios, prestamos contas. Okay? Portanto, e eu acho que há uma transição muito complicada, porque é uma sociedade muito economicista, muito imediatista, há um filósofo alemão que falava sobre a sociedade líquida, porque é tudo líquido, é tudo a seguir. Eu quero isso, estou a partir para outra, né? A gente às vezes não para refletir, dizer, estou a tomar as ações corretas, onde é que eu posso melhorar? Não, é sempre mais. E apesar disso não ser, se calhar, muito evidente para muita gente, mas existe. E essa mensagem é passada e as pessoas aprendem. Vocês falam com os jovens. Né? Vocês são jovens, somos todos jovens. A gente fala com as pessoas e eu noto isso. Noto que as pessoas, é o imediatismo, é eu.
ok? Não é a comunidade. Okay? E então eu acho que aí nós temos que temos que repensar a questão da educação cívica, educação ambiental, porque a gente fala dessa questão do resgate. Eu lembro que conversava muito com o Frei Domingos e falava muito da questão do resgate dos valores culturais. Mas como é que eu vou resgatar? Né? Mas nada, a gente está a falar ali no ICRA com os jovens, os educadores sociais, a conversar com eles sobre isto e aquilo. E ele chega a casa, liga a televisão, os valores que ele está vendo na televisão e está ouvindo na rádio são completamente contrários daquilo que nós falamos em 2 horas. Então ele está exposto a valores contrários durante 12 horas e valores do resgate de 2 horas. Então qual é que ele vai escolher? Tem que ter muito equilíbrio. Queria perguntar para a hora daí, está ultrapassado. Ok. Bom, não sei se há mais alguma questão para Mas esclarecer. eu fiz uma fundo era para saber relativamente a essas iniciativas das associações de defesa do ambiente. O Vlada, há 20 anos atrás, tinha uma força supernatural para avançar. Hoje, qual é de facto o impacto que esta atividade tem nas legislações relacionadas com a questão do sistema ecológico, não só marinho, mas também do continental? Não vamos falar da Associação de Defesa do Ambiente, que é só para o 31 e plantar árvores, mas o dia a dia, como é que as instituições veem esta relação hoje em dia? Porque nós sentíamos que antigamente, é isso que o colega disse, este impacto era mesmo positivo, era altruísta. Os passos eram dados pelas instituições de governo tendo em conta a parte da sociedade civil organizada. Hoje em dia, como é que vê isto? Eu acho que aqui não é só um problema das associações, mas não é um problema de como é que o Estado vê a sociedade civil. Porque o Estado vê a sociedade civil como parceiro enquanto eles estão a ajudar. Quando eles começam a criticar, já são pessoas não gratas. Então temos essa dificuldade que o Estado tem que perceber que a sociedade civil está aí para reclamar os direitos dos cidadãos e daqueles atributos para qual ela foi criada. Portanto, eu não posso hoje estar a trabalhar, sei lá, vamos dar o exemplo da Fundação Tissam. Eu posso estar a trabalhar hoje com o Ministério do Ambiente, com o projeto de conservação da Palanca Negra Gigante, mas logo a seguir o Ministério do Ambiente faz sair uma lista vermelha que eu não estou de acordo, eu tenho que reivindicar. Portanto, e não é por isso que eu vou deixar de ser mais ou menos parceiro. Aliás, tem que ser visto como isto do ponto de vista positivo. Mas eu acho que isso também é uma barreira que nós temos, que de facto o pessoal vê a sociedade civil muito como só está a criticar e criticar. Quando se formos ver de facto o trabalho que as associações fazem, e temos aqui da ADW, é trabalho muito meritório que ajuda o Estado na definição de políticas. E eu falo, portanto, de um projeto, puxando a brasa para a nossa sardinha, que é o projeto Itabanga. Okay? É um dos projetos mais antigos de Angola, que é o projeto de conservação de tartarugas marinhas, que existe desde 2003. Okay? Então, são 15 anos do projeto. Okay? Portanto, e se eu perguntar qual é o apoio que já houve do Estado, muito pouco. Okay? Saiu em tempos, em 2016, com uma lei, aquele decreto do Ministério da Agricultura e das Finanças sobre as espécies cuja caça não é permitida e cuja caça é permitida. Portanto, eu, se fosse o Estado, conhecendo um projeto que trabalha com tartarugas, eu ia lá e dizer, olha, nós estamos a fazer essa lei das tartarugas que existem em Angola, das 5 que ocorrem na nossa acre, quais são aquelas cujo grau de proteção é maior ou é menor. Isso não é feito. Okay? Porque a sociedade civil também trabalha muito na área de investigação. E tu falavas, por exemplo, do nascimento. O nascimento saiu da GEA. Está no Ministério do Ambiente. O ABIA saiu da GEA, está no Ministério do Ambiente. Temos pessoas, não é só no Ministério do Ambiente, noutros ministérios, da Ciência e Tecnologia, na Zona Angola. E aqui acontece muito com a DEDEL e com a AGRA, formam quadros que depois vão tomar outras posições e algumas posições no Estado. Portanto, quer dizer que aqui uma massa crítica é importante. E que essa massa crítica não pode ser só aproveitada para ser roubada para vir para o Estado, mas pode ser aproveitada quando está do outro lado. Okay? E aí eu acho que temos um papel importante, mas as oportunidades não são dadas de bandeja e às vezes as pessoas têm medo de lutar por um espaço de direito, porque ao lutar são mal interpretados e viram inimigos. E depois se viram inimigos,
voltar a ser amigos, isso de cortar inimigos enquanto criança, Ok. cortar e descortar não funciona, né? Eu acho que de tudo isto que está a ser dito aqui, um ponto que pode ser muito importante, talvez para minimizar um pouco esse efeito da falta de voluntariado, do altruísmo, etc. Talvez nas universidades. Sei que agora algumas universidades, como aí onde o Samunga estudou, temos aqui mais um estudante e também nosso estagiário, que fizeram curso de ambiente e ordenamento do território. Penso que se calhar essa questão de ordenamento do território veio a calhar. Eu não sei se é mais ordenamento do território do ponto de vista terrestre ou se também inclui a zona marítima, não é? Mas de qualquer forma pode ser a partir daí criado programas de estágios para essas zonas costeiras, até porque a maior parte da população mesmo vive em zonas costeiras e podia ser uma mais-valia para esses jovens aprenderem do que é que existe nessas zonas e também levarem o seu conhecimento. Não sei se o Samunga assim, individualmente faz algum trabalho nesse sentido, mas seria útil deste modo. Acho que eles aprenderiam com as comunidades e também levariam o seu conhecimento. Nós temos esse programa de estágio aqui para estudantes, temos estado a receber, mas se me vem a ideia, se calhar, de começar a pensar seriamente como é que se pode fazer algum trabalho com esses estudantes nessas áreas costeiras. Sim, senhora, por favor. Ok. Sim. Bom, na hipótese, por exemplo, num dos slides falou sobre a questão da gestão de conflitos. Numa hipótese prática, por exemplo, se o Estado tem um projeto de aproveitamento e exploração de uma determinada orla marítima, e, no entanto, a comunidade indígena, ou então a comunidade local, reivindicar, alegando que esse projeto pode ferir os seus interesses culturais, como é que, portanto, é gerido esse conflito? Como é que, portanto, na prática, como é que se processa isso? Um dos processos é exatamente com o plano. Se eu tiver um plano de pormenor, eu no plano já vou decidir o que é que vai acontecer naquela área. E esse plano é feito, em princípio, deverá ser feito auscultando as comunidades. Portanto, nesse processo de elaboração do plano, as comunidades já vão dizer, olha, não estou de acordo ou estou de acordo, e isso é dirimido ali. No caso de haver plano, não existindo plano, acontece como aconteceu aquela questão do ginásio. As comunidades começaram a ver, estão a fazer um ginásio na praia, nós não podemos jogar o nosso futebol, chamaram a televisão e resolveu-se dessa forma. Okay? A outra forma, não havendo planos, é um instrumento que o Ministério do Ambiente tem, é que qualquer projeto com impactos significativos no ambiente deveriam ser sujeitos a um estudo de impacto ambiental. Okay? Então, é feito um estudo de impacto ambiental, esse estudo de impacto ambiental é apresentado publicamente e as pessoas têm oportunidade para, nesse espaço, fazerem um contributo, darem o seu contributo. Okay? Mas temos aqui um problema. Eu, esta semana, na quarta-feira, fiz um encontro dessa natureza, não foi uma consulta pública, foi o que a gente chama a auscultação. Há um projeto que está a surgir, convidou-se uma série de pessoas, pôs-se um anúncio no jornal, ninguém apareceu. Okay? Pronto, se calhar é um projeto que não é muito complicado, não tem assim muitos impactos, e as pessoas, mas por natureza tem sido a opção natural, as pessoas não aparecerem. Okay? Quando são convocadas, não têm tempo, não dá prioridade, depois quando dá confusão, aparecem. Eu lembro-me que ali no bairro ali na zona do Camama, no bairro da Juventude, do BBC, em tempos falou-se que ia surgir uma morgue. Morgue não. Okay? As pessoas reivindicar, veio para o jornal e aquilo está mais ou menos morto por enquanto. Né? Mas pronto, há uma série de instrumentos e o que estamos aqui a advogar é, havendo um plano, essas opções são discutidas no plano. Okay? Mas vocês veem, eu não sei, ninguém aqui é coveiro, né? Mas vocês acham que é difícil ordenar um cemitério? Para fazer umas ruas, marcar as campas, fazer uns terrenos, mas vamos nos cemitérios e vem. O que nós vemos nos cemitérios é uma representação da desorganização que teve na cidade. É no sítio onde as pessoas passam, tem uma campa, surge uma campa. Onde havia árvores, de repente nós estamos num funeral e estamos em cima das campas dos vizinhos. Só que ninguém nos puxa. Porque há uma questão de fundo, os espaços das comunidades, sobretudo comunidades indígenas, são espaços invioláveis. O Estado deve respeitar esses espaços. A questão que se coloca é, havendo conflitos de interesse, os interesses da comunidade indígena é que devem prevalecer, porque esse espaço é inviolável. Depende dos interesses. Né? Vou dar um exemplo. Tu estás a fazer uma linha de transmissão, uma estrada, e vai passar e encontras a campa de um sogro. Okay? Então tens que negociar com a comunidade,
ou tiras a campa ou desvias a estrada. Portanto, mas aí é uma negociação que tem que haver com a comunidade. Portanto, lembra sempre que não diria desvantagem, mas nós temos o princípio de que a terra pertence ao Estado. O Estado decide o que fazer, ok? Através de expropriação, pagamento de uma indemnização. Portanto, há várias formas, o Estado tem várias formas de o fazer. Portanto, isso depende de como é que as comunidades... Nós já perdemos muitas batalhas que a gente vai, mas o Estado diz é assim, é assim. Por exemplo, a Ilha do Anda. Há muita gente que saiu da Ilha do Anda para no Zango, vai lá ver como é que ele vive hoje. Alguém que estava sempre a pescar, de repente leva num sítio que não tem mar. Vai fazer a agricultura. Ok. Bom, penso que estamos mesmo no fim, faltam 5 minutos para 17 horas. Eu sei que todo mundo está ansioso para ir para casa, mas não haverá feriado é domingo, mas não há folga. Segunda-feira todo mundo tem que estar Foram aqui. consultados, né? Ninguém foi consultado. Esse é daqueles feriados, daquele tipo de lei que não tem como não cumprir. Segunda-feira todo mundo vai trabalhar. Exato. Eu vou dar a última palavra ao Vladimir, se quero lançar algum repto para aqui, para a plateia, para os que nos ouvem através do Facebook. Dou-lhe a última palavra para dizer se estamos com um futuro promissor ou se não, afinal de contas. Qual é o conselho que deixa para este Tá bom. Antes de agradecer mais uma vez a oportunidade e vocês estarem aqui as perguntas e este debate que levantamos. E duas mensagens particulares. Uma é não percam a esperança. Né? O país é nosso, não podemos estar a pôr o país na mão de outros, todos temos que trabalhar com as dificuldades que temos, com as debilidades que todos temos. Né? Estamos a construir um país, já foi mais difícil, não podemos perder a esperança. E a outra mensagem é que depende de nós também. Portanto, isto de darmos sempre a culpar é uma forma da gente não avançar com determinadas ações. Nós podemos fazer, podemos nos juntar, podemos partilhar ideias, fazendo debates como este. Não tem que ser tudo ações práticas de correção, né, do slogan de corrigir o que está mal. Okay? Eu acho que todos nós podemos. Os estudantes, principalmente, têm um papel muito importante. Há, de facto, muitos programas. A gente diz sempre, não há pessoas experientes, mas também não damos a oportunidade de eles ganharem experiência. Então ele sai da faculdade, não tem o primeiro emprego, não tem um programa de estágio, 3 anos depois o currículo é 0, ok? Mas não pode ser 0. E eu tenho estado a falar com muitos estudantes e dizem, se eu não tenho um emprego, okay, eu tenho que ocupar o meu tempo. Vê uma associação do bairro, vê uma igreja, vê uma associação desportiva, cria um clube de xadrez, um clube de leitura, façam qualquer coisa porque isso dá experiência. Né? E então é isso, não percam a esperança, número 1, e número 2, nós somos os agentes da mudança, não podemos ficar de braços cruzados. Muito obrigado. Uma salva de palmas.